séria, como poderia ser mais sério esse episódio aqui. A Globo tentou dar um golpe. Uma parceria Lava Jato Globo News que poderia ter terminado em tragédia. Foi no dia da prisão do Lula. Quem conta essa história, esse artigo muito interessante do Luiz Nassif, que um jornalista relata para o Luiz Nassif, a repercussão de uma matéria sobre uma suposta foto da Natuzaneri e outras jornalistas, várias jornalistas, né, que supostamente a Vera Magalhães, Natuzaneri, a Andréa Sadi, supostamente comemorando a prisão do Lula, numa foto. Tá? E aí o Luiz Nassif sai em defesa, olha, não foi bem assim, tal. E aí um jornalista mandou essa informação para o Luiz Nassif do que rolou lá nos bastidores da prisão do Lula. Aconteceu o seguinte, olha, foi realmente uma coisa complicada. Havia uma estratégia, uma parceria, que a grande tacada da Lava Jato seria ampliar o período de prisão de Lula. E eles tentaram essa tacada usando a repórter colunista, né, Andréa Sadi. Usando a Andréa Sadi. O que aconteceu? Isso aqui, os relatos aqui que ele fala. Lula estava lá, encastelado lá no Sindicato dos Metalúrgicos. A gente lembra muito bem aquela questão, era para ser preso na sexta-feira, houve negociação, não, vai ser liberado depois, tal, e ele foi para os Sindicatos Metalúrgicos do ABC, onde havia uma multidão que queria resistir. Tá? Toda aquela tensão. A prisão do Lula já estava decretada e havia essa multidão solidária. No caminho a São Bernardo, esse jornalista estava com o advogado do Lula, o Marco Aurélio de Carvalho. Quando souberam que a jornalista Andréa Sadi deu a notícia através da Globo News que Lula iria resistir à prisão. Lula não vai se entregar. Andréa Sadi falou, ele vai resistir à prisão. Isso deixou empolvoroso o advogado, porque já estava acertado entre o advogado e a Polícia Federal que ele se entregaria. Essa informação não procedia, que a Andréa Sadi tinha dado na Globo News. O complicado é que é o seguinte, mantendo-se essa informação, o que poderia acontecer? Ou a Polícia Federal ordenaria a invasão da sede, ou então o Sérgio Moro ordenaria uma condução ainda mais humilhante de Lula. Tá? Como resposta, como reação a essa... Ou seja, seria o caos. A ideia era aumentar ainda mais o tempo de prisão do Lula, quando, na verdade, já estava tudo acertado. O que aconteceu? O advogado ligou para Andréa Sadi, falou, olha, isso não procede, já está tudo acertado, ele vai se entregar. Por favor, desminta essa notícia, eu sou a fonte aqui. Ela se recusou a desmentir. Aí o que eu estranhei na cobertura, aí que entra a Natuzaneri, aí como segundo aqui o relato, aí o Marco Aurélio ligou, a Natuzaneri foi que evitou o desastre, porque ela ligou, o Marco Aurélio ligou para a Natuzaneri e ela imediatamente desmentiu a notícia no ar, desmanchando essa trama. Tá? Por isso que eu até me lembro, eu estava assistindo, né, a todas aquelas imagens, aquela tensão. Eu me lembro muito bem a Natuzaneri dando essa notícia, falando de uma fonte de dentro do Sindicato dos Metalúrgicos. Falei, nossa, como é que a Natuzaneri tem fonte lá de dentro do Sindicato dos Metalúrgicos? Eu até pensei, ela deve estar inventando, que ela é bem informada, não sei o quê. Foi o advogado do Lula que ligou, olha, por favor, Andréa Sadi não quis desmentir. Eu sou a fonte aqui, ele vai se entregar, já foi acertado com a Polícia Federal, já foi combinado. Aí a Natuzaneri desmentiu a Andréa Sadi, né? Ela deu a notícia, aí
Ou seja, a gente sabe tudo que foi envolvido ali naquela trama, o que rolou, o dia da prisão do Lula, o festival que foi marcado, que começa com aquela vinheta arquetípica do plantão da Globo, aquele sonzinho, né, no horário nobre, foi tudo montado para que o Lula desfilasse pela cidade como um troféu. Tá? Na verdade, esperava-se que saísse do sindicato e fosse direto para Congonhas. Lá estava a militância do PT. Tá? O que fez a Polícia Federal? Não vamos para Congonhas. Vamos desfilar pela cidade até a sede da Polícia Federal, lá na Lapa, na Zona Oeste, atravessar a cidade. Então foi aquela coisa, aquele festival. E o Alckmin, essa que é a ironia, governador do estado, tirando a sua casquinha, emprestou o helicóptero para levar o Lula até o aeroporto de Congonhas, para depois o Alckmin, tirando sua casquinha do evento, não, eu também quero aparecer. Ele cedeu um helicóptero não sei se o dele, mas do governo do estado lá para levar o Lula. Eu quero também tirar uma casquinha desse assunto. O vice, né? O vice. Aí a gente vê, olha, para onde anda, para onde tá o não precisa falar nada, né? Não precisa falar nada. Tá aí todo o show que foi montado, a prisão, tá lá o helicóptero. O helicóptero, o Alckmin quis tirar uma casquinha, não, vou emprestar o helicóptero. Aí tinha toda aquela coisa semântica. Bolsonaristas eram chamados manifestantes. Os manifestantes do PT eram chamados de apoiadores. Tinha aquela coisa semântica. E os jornalistas, a coisa na coisa ao vivo, o tempo inteiro se patrulhando. Falou, por exemplo, o Chico Pinheiros, né, falou lá, podemos ver aquilo do alto quer dizer, apoiadores e militantes não podia usar a expressão manifestantes para os militantes do PT. Manifestantes eram apenas os bolsonaristas que estavam lá diante da sede da PF com a bandeira do Brasil, num número muito menor, número insignificante, que a cobertura estava dizendo que era uma multidão que estava lá. Então, olha, foi um circo armado, deveria desfilar pela cidade inteira com o troféu, né?